Fala pessoal, professor Renato Silva na área e hoje vamos fazer uma revisãozaça de véspera para o SPAES 2024, tá bom? Se você ainda não é inscrito, não acredito, ó, tá aparecendo um botãozinho aqui em qualquer lugar, se inscreve. A tua inscrição é de suma importância para que eu possa te notificar. Tu tem que ativar as notificações, curtir. Vamos ajudar o canal do professor Renato Silva a chegar a 1000 inscritos. Me ajuda que eu te ajudo, tá bom? Sem mais delongas, vamos para lá. Então, gente, a revisão hoje eu separei ela por tema. Eu trouxe uma questão por cada descritor, separando os 4 temas da matriz de referência. Na descrição do vídeo aqui tem um TD de 24 questões para você baixar, imprimir, treinar junto comigo, tá bom? Então, lembrando que aqui nesse vídeo não dá para eu contemplar toda as dúvidas, né? Por exemplo, não tem como em uma questão eu falar de perímetro, área e volume, tá? Mas é o seguinte, talvez na sua preparação você tenha estudado isso de forma mais tranquila, tá bom? Então vamos para a aula. E aí, se você tiver alguma dificuldade em algum desses descritores, você vem aqui no meu canal, tem uma playlist voltada só para o SPAES. Você procura lá, a playlist está separada por tema e tem vídeos por tema. Acho que tá faltando alguns vídeos, são pouquinhos, mas quase 90% da matriz está gravada aqui, tranquilo? Sem mais delongas, bora para a aula. Essa introdução, sem mais delonga, bora para a aula. Então, primeira questãozinha aqui vai falar sobre MMC, né? O descritor 7, resolver situação ou problema utilizando mínimo múltiplo comum. Ó, um paciente recebeu uma receita médica que indica o horário para que sejam tomados os 3 medicamentos. Remédio A, de 2 em 2 horas, remédio B, de 3 em 3 horas, remédio C, de 6 em 6 horas. Suponha que esse paciente queira tomar as 3 medicações no mesmo horário e que ele começou o tratamento às 8 horas da manhã. Qual será o próximo horário que ele tomará os 3 remédios no mesmo momento? Ó, qual é a diferença de MMC para MDC? O MMC é quando a questão fala para você que algo aconteceu em um determinado momento e ele vai querer saber quando que isso vai voltar a acontecer. Quando é MDC, a questão vai falar que você tem a quantidade de alguma coisa e você vai querer dividir essa quantidade do maior número possível e que não sobre nada. Essa é a diferença. Então a questão aqui é MMC de 2, 3 e 6. Daria para fazer pensando, mas só relembrando aqui a fatoração, né? Ó, dividindo primeiramente por 2, vai gerar isso aqui, depois por 3, e aí multiplicando o MMC é 6. Agora vem o pulo do gato, ó. O contexto da questão está em hora. Então, se ele começou a tomar às 8 horas da manhã, irão se passar 6 horas para que isso volte a acontecer. Se passando 6 horas, nós vamos chegar às 14 horas, que é 2 horas da tarde, né? Sem mais delongas, bora para a próxima questão. Veja D8, ordenar ou identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Nesta reta, o ponto P corresponde ao número. Então, aqui, quem já assistiu minhas aulas, toda questão de reta numérica, eu sempre falo que a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o intervalo. Ó. Então, aqui a origem é 0. Para o 10, foi dividido em 5 intervalos. Então, quer dizer que a contagem está sendo de 2 em 2. Ó. Então, deixa eu só aumentar aqui, ó, mais 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Então, para o lado esquerdo também vai ser de 2, né, o intervalo, só que agora negativo, né? Então, menos 2 e o valor do P vai ser justamente menos 6. O nosso gabarito é a alternativa D de dado. Tranquilaço? Próxima questão, D10, resolver problema com números inteiros envolvendo suas operações. Na correção de uma prova, de um concurso, cada questão vale 5 pontos, cada questão certa, e cada questão errada, menos 2 pontos, e cada questão não respondida vale menos 1 ponto. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de responder as restantes. O número de pontos que Antônio obteve nesta prova foi. Então, bora lá. Então, aqui, o grande problema é você transformar essa linguagem extensa, né, para uma linguagem algébrica. Então, ficaria assim, ó. São 7 vezes 5.
mais 8 vezes menos 2, mais 5 vezes menos 1. Porque 7 vezes 5 são 7 questões que ele acertou e vale 5 pontos. 8 vezes menos 2 foi que ele errou. Então, como a prova tem 20 questões, né? 7 mais 8 são 15, ficam faltando 5. Então, bora lá. 7 vezes 5, 35. 8 vezes menos 2, menos 16. E 5 vezes menos 1, menos 5. Agora vamos fazer o jogo dos sinais. Então, vai ficar assim, ó. Mais com menos vai ficar menos. E mais com menos vai ficar menos. Aí eu vou juntar as minhas dívidas, né? Ó. Então, ó, 35 menos 21 mais 14. O Antônio obteve 14 pontos nesta prova. Tá? Tranquilo? Próxima questão. D11. Ordenar ou identificar a localização de números racionais na reta numérica. Observe o desenho abaixo. O número 25 sobre 7 nessa reta numérica está localizado entre. Aqui, ó, geralmente essa questão, ela traz... É uma questão fácil, considerada fácil, mas ela traz algumas dúvidas para o aluno, porque quando se trata de fração, sempre o aluno tem as suas dificuldades, né? Então, ó, aqui eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso transformar esse número, essa fração, em um número misto, tá? Por que que fica assim, ó? Porque você vai pensar assim, ó. Quantos setes eu consigo tirar de dentro do 25? 3, né? Ó, 7, 14, 21. E aí ficam faltando quantos para chegar em 25? 4. Então, ó, quer dizer que esta fração representa 3 inteiros e esta fração aqui. Então, aqui já dá para saber que esta fração é um número maior do que 3 e menor do que 4. Ou eu posso simplesmente pegar o 25 e dividir para 7, que vai dar aproximadamente, arredondando aqui, 3,57. Então, ele não quer saber exatamente o ponto específico, ele quer saber a palavra entre, né? Ó, entre. Então, esta fração está localizada entre o 3 e o 4. Tranquilo? Próxima questão. Fazendo as operações indicadas em... Aí nós temos aqui, qual é o descritor? Descritor 12. Professor, deixa eu entender, você trouxe uma questão para cada descritor exatamente. Esta aula vai ter a resolução de 24 questões, tá? Eu trouxe um descritor, ou melhor, uma questão para cada descritor. Eu sei que aqui eu não consigo contemplar toda a tua revisão, mas eu tenho certeza que você estudou. Se você estiver vendo essa revisão com o seu professor, ele está falando, ó, você lembra que a gente viu esse descritor, etc e tal? Estou falando pela minha turma, tá? Porque com a minha turma a gente viu tudo isso. Então vamos lá, como é que fica aqui, ó? Então, primeiramente a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar o pincel aqui agora, vou pegar aqui um verde, então vai ficar assim, ó. Então a gente tem um meio, que vai multiplicar 3. Primeiro vamos fazer essa conta. Isso vai ser 3 quartos, tá bom? Porque você multiplica numerador e multiplica denominador, tá? E agora você vai dividir esse resultado por 2. Aí agora entra o pulo do gato, ó. Dividir duas frações é só você multiplicar cruzado, ó. Então aqui vai ficar, ó. E a resposta vai ficar assim, ó. Você começa 3 vezes 1 vai ficar 3. E 4 vezes 2, 8. Opa, deixa eu só apagar aqui. 8, ó. Então a resposta aqui é 3 oitavos. Tranquilo? Certo? Ou você pode aplicar a regrinha, né? Ó. 3 quartos multiplica pelo inverso da segunda fração. Ó. Também, né? Você pode fazer assim, tá bom? Opa, deixa eu só voltar aqui, pronto. Que é para você tirar um print aí ou anotar a sua resposta, tá bom? Bora para frente. Opa, deixa eu voltar aqui, apagar, bora. Aí a resposta, bora para frente. D13. Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional em situação problema. Então aqui ó, uma questão que traz todo o contexto e ela é tão simples de resolver, né? No painel de um carro, o medidor de combustível registra a quantidade de gasolina ainda disponível no tanque, como mostra a ilustração abaixo. Tá? Então aqui ó, o tanque está mostrando que tem ainda 3 quartos de gasolina, tá? Aí o que ele quer?
o número decimal que corresponde à parte do tanque que se encontra ocupado com combustível é. Então a resposta está em decimal. Então a gente vai pegar 3/4. E se você pegar 3 e dividir para 4 é 0,75. Ou a gente consegue fazer isso aqui, ó. Como é que funciona isso? Transformar uma fração no número decimal, ó. Por exemplo, se eu pegar esse 4 e multiplicar por 25 e aqui em cima também, olha o que nós vamos ter. 3 vezes 25 fica 75. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu fazer aqui menorzinho, ó. Fica 75 sobre. E 4 vezes 25 fica 100. E o que é pegar 75 e dividir para 100? Você pega aqui, né, ó, e devolve. Deixa eu só tirar aqui o meu Wi-Fi. Pronto, galera. Aí, ó. Certo? Anota aí, tira um print que eu vou passar aqui, tá bom? Oi? Pronto, lá vamos nós. Próxima questão. D15. Resolver problema utilizando a adição ou subtração com números racionais representando na forma fracionária, mesmo denominador diferente. E por aí vai. Aqui eu trouxe uma fração de quantidade, ó. Em matemática, tivemos 180 aulas. Qual o número máximo de faltas que o aluno pode ter? Os alunos não podem faltar mais do que 1/4 do total de aulas. Então, aqui é uma fração de quantidade, ó. Então, eu tenho 180 aulas e o aluno pode faltar, os alunos não podem faltar mais do que isso aqui, é o limite, tá? Então, como é que eu calculo uma fração de uma quantidade? Então, fica assim, ó, 1 vezes 180 dá 180, dividido por 4 vai dar 45. Então, o número máximo de falta aí que o aluno pode obter é 45. Tranquilo? Próxima questão. D17. Resolver situação problema utilizando porcentagem. Em um estado onde 3 candidatos concorreram a um cargo de governador, as pesquisas realizadas antes do primeiro turno das eleições apresentam os resultados abaixo. Então aqui, ó, é uma interpretação de gráfico com porcentagem, né? Considerando-se que na pesquisa de 27 de setembro foram entrevistadas 2.000 pessoas, quantas disseram que pretendiam votar no candidato B? Aí aqui é que tal? Você tem que olhar para o gráfico. O 29 de setembro está aqui. E essa lista destacada mais aqui que está em negrito é o candidato B. Então ele obteve, ó, 22% no dia 29 de setembro. Então, para a gente saber quantos votos esse candidato teve, a gente vai ter que fazer 22% do total, ó. 22% de 2.000, tá? Então, como é que fica isso? Eu pego tudo isso e divido por 100, por quê? Porque essa porcentagem aqui é você transformar ela em uma fração com denominador 100, tá? E aí a gente já faz isso aqui, ó. Então a gente já cancela esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, certo? Deixa eu só voltar aqui, que isso aqui tá feio, né? Deixa eu só pegar aqui o tamanho, o pincel tá muito grosso. Deixa eu só aqui, ó. Então a gente cancela esse 0 com esse 0 e esse com esse. Agora melhorou, né? E aí fica o quê? Cancelou, é porque ele não segura, né, gente? Ó, quando você cancelar esse 0 com esse 0 e esse com esse, vai ficar só o 20, né? Pronto, deixa eu só pegar o outro pincel aqui. Pronto, esse aqui vai dar certo, ó. Pronto, ó. Cancelei aqui, aqui, ó. Cancelei aqui, aqui e aqui, ó. Tá? Esses dois 0 aqui foram embora, ó. Tá bom? Aí ficou... Aí 22 vezes 20 dá 440, dividido por 1, 440. Ou seja, o candidato B obteve 440 votos. Tranquilo? Próxima questão. Regra de 3, D18. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Questão de regra de 3, você tem que fazer aquela famosa tabelinha com as grandezas que estão se relacionando. Aqui a gente está relacionando litros de água por e hora, né? No caso aqui 5 horas. Então, ó, enquanto ela está despejando 16 litros por minuto, ela enche a caixa em 5 horas. Agora, se ela passar a despejar 20 litros, quanto tempo vai ser?
Aí lembrando que regra de 3 tem duas situações. Ela pode ser regra de 3 direta, quando as duas grandezas aumentam, ou ela pode ser inversa, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Neste caso aqui, ó, a gente está aumentando a quantidade de vazão, vai vazar mais água. Então a ideia é diminuir o tempo, certo? Então quando as setas ficam trocadas, significa que você tem uma regra de 3 inversa, vai diminuir o tempo. E aí você tem que trocar. Na verdade, você pode escolher uma coluna para inverter. Só não pode mexer nas duas. Eu, particularmente, gosto de mexer onde tem a letra, tá? E aí, agora o que eu já vou fazer? Para facilitar o nosso cálculo, 16 e 20 dá para dividir todo mundo por 4. Ó. Quando eu divido 16 por 4, fica 4. E quando eu divido 20 por 4, fica 5. Aí aqui, ó, a gente pode cancelar. Deixa eu só pegar aqui a cor preta. A gente pode cancelar esse 5, ó, com esse 5, ó, e x é igual a 4. Então, essa torneira agora vai demorar 4 horas, tá vendo? A seta estava dizendo que ia diminuir o tempo. Perfeito, tranquilo? Próxima questão. D19, resolver problema envolvendo juros simples. João investiu R$3.000 em um banco que oferece uma taxa de juros simples de 2% ao mês após 8 meses. Quanto ele terá recebido apenas em juros? Então, a fórmula do juros simples é essa, CIT sobre 100, onde o C é capital, o I é taxa, o T é tempo e o J é o que eu quero saber, tá? Então, vamos lá. O capital, ele aplicou 3.000, a taxa foi 2% e o tempo foi 8. Aí aqui, novamente, o que eu já vou fazer para facilitar a minha vida? Eu vou cancelar esse 0 com esse 0, vou cancelar esse 0 com esse 0. Aí aqui, ó, os dois 0 aqui do 100, né, ó. Aqui, ó, né? E aí vai ficar o quê? Ficou 30 vezes 2 vezes 8. Quando a gente pega essa multiplicação, dá 480. Dividido por 1, 480. Ou seja, o seu João vai ganhar R$480 de juros nesta aplicação. Tranquilo? Próxima questão. D21, efetuar cálculos com números irracionais utilizando suas propriedades. Considere a expressão a seguir. Sobre o resultado da expressão, podemos afirmar que, então, o resultado dessa conta é um número racional, mas não é inteiro? É um número racional primo? É um número racional par? É um número irracional? Bora lá. Então, ó, já resolvendo a expressão, 2 elevado a 2 são 4. Raiz de 25 é 5, mais 1, sobre 2. Então, aqui, ó, esse somatório vai dar 10. 10 dividido para 2 dá igual a 5. O 5 não tem raiz exata. Os números que não têm raiz exata são considerados números irracionais. E se você for atrás numa calculadora, encontrar a raiz do número 5, vai dar esse número feio aqui, ó, e ele não termina. Então, isso aqui caracteriza um número irracional, né? Ó? Então, a resposta dessa expressão é o número irracional. Tranquilo? Próxima questão. A forma mais simples D24, fatorar e simplificar expressões algébricas. Aí você tem essa coisa feia aqui e você quer simplificar, tá? Galera, é assim, eu posso estar indo muito rápido. A garganta tá ruim, você tá vendo que de vez em quando eu dou uma pausa para tomar aqui uma água, tá? Mas assim, ó, como aqui é a revisão, não tem como eu estar dando o conteúdo ao pé da letra, porque o nome já tá dizendo, é uma revisão, né? Então você que está assistindo essa aula aí, pode ser que você não tenha visto nada do que eu estou passando aqui, você pode estar boiando, feito um cego no tiroteio. Mas, pelo menos, se você está vendo alguma coisa que pela primeira vez você prestar atenção, se cair na tua prova, com certeza você vai lembrar e vai resolver a questão. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, não sei se você vai entender o que eu vou falar. Então aqui a gente fatorou e colocou esse x quadrado em evidência. X ao quadrado menos 25, isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Você fatorando isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, de forma proposital. Por quê? Porque aqui vai acontecer isso aqui, ó. Esse x aqui, ó, ele vai ser cancelado com esse x, ó, certo? Esse x menos 5 vai ser cancelado com esse x menos 5. Aí aqui em cima não sobrou nada, ó. Quando não sobra nada no numerador de uma divisão de uma fração, a gente coloca 1, tá? E o que foi que sobrou embaixo?
x mais 5, tá? Então, a resposta aqui é 1 sobre x mais 5. Tranquilo? Próxima questão. D25, resolver situação ou problema que envolve a equação de primeiro grau. Observe a equação apresentada abaixo. Qual é o conjunto de solução S dessa equação? Conjunto de solução, galera, é você encontrar o valor da variável x que faça a equação zerar. Então, vamos resolver ela aqui, ó. Então, ó, esse 5 que está aqui fora, ele vai multiplicar esses dois termos. Ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Menos, 3 vezes x, 3x. E menos vezes mais fica menos. 3 vezes 2, 6. Agora a gente vai reunir os termos semelhantes. Ó. Eu vou pegar esse 3x, trazer para perto do 5x. Vou pegar esse mais 5 e levar para perto do menos 6. Se eu tenho 5x e eu tiro 3x, vão sobrar 2x. Se eu estou devendo R$6 e eu tenho 5, vou ficar devendo 1. Esse 1 passa para o outro lado, fica positivo. Esse 2 que está multiplicando o x passa dividindo. E o conjunto de solução é 1/2. Ou seja, se você pegar 1/2, colocar no lugar do x e fazer a conta, ela vai zerar. Conjunto de solução de uma equação é o número que você encontra quando você coloca no lugar do x ou de qualquer letra que esteja na equação, faz a equação zerar. Tranquilo? Próxima questão. Equação D26, resolver situação ou problema envolvendo a equação de segundo grau. Aqui é outro assunto que eu vou te falar. Ó. Resolver a equação de segundo grau dá para resolver por delta, Bhaskara, e dá para resolver por soma e produto. Então aqui de novo, ó, isso aqui é uma equação agora do segundo grau e a questão que é o conjunto de solução. Qual é a diferença de uma equação do primeiro grau? Porque ó, só existe uma raiz, tá? Uma equação do primeiro grau, ela se chama do primeiro grau porque você só tem uma resposta. Equação do segundo grau é porque o x está elevado a 2, por isso que ela se chama do segundo grau. E isso quer dizer que ela vai ter duas respostas, que são as duas raízes. Se você nunca viu isso aqui, ó, então existem essas duas raízes da equação, elas se relacionam, que a gente chama de soma e produto. Então, como é que elas se relacionam? É eu pegar o menos b e o a. E o produto é c sobre a. Mas o que é b e a, o que é c e a? São os coeficientes da equação, tá? Então, vai ficar assim, ó. Tem o menos da fórmula. O b é o número que fica perto do x, ó. Então, é menos 5. Menos 5 com menos 5 fica 5 positivo. Dividido para 1 fica 5. Então, a soma das raízes dessa equação tem que ser 5. O c é o termo independente, ó. Ah, e o a é o coeficiente que fica aqui, ó. Vizinho do x quadrado, tá? Quando não tem número é porque é 1. Por isso que eu coloquei 1 aqui, ó. Tá vendo? No lugar do a. O c, ó, é o termo independente, é 6. E o a vai ser 1 de novo, tá? Então vai ficar assim, ó. 6 dividido para 1 que dá 6. Beleza. Lembrando, isso aqui, ó, não são as raízes, tá? Isso aqui é a relação. Através disso aqui, a gente vai pensar e chegar no conjunto de solução. Então, ó, a gente chama x1, que é a primeira raiz, e x2, que é a segunda raiz. Eu estou atrás de dois números que, quando somado, dê 5. E esses mesmos dois números, quando multiplicado, que eu errei aqui o sinal, tá? Aqui não é mais, é vezes, ó. Tá? A gente conserta agora, que é vezes, tá? Dê igual a 6. Quem são esses números? 3 e 2, ó. Se eu pegar 3 e somar 2, somar com 3, dá 5. Se eu pegar 2 e multiplicar por 3, dá 6, tá vendo? Então, o nosso conjunto de solução é 2 e 3. Tranquilaço? Questão 27. Ou melhor, descritor 27, perdão. Resolver situação ou problema envolvendo o sistema de equações do primeiro grau. Uma esfera e um cubo de metal pesam juntos 250 gramas. 4 dessas esferas e 3 desses cubos pesam juntos 840 gramas. O peso de uma esfera é. Então aqui vai ser um sistemazinho, ó. Então eu vou chamar a esfera de E e cubo de C. Então, ó, aqui ele fala uma esfera e um cubo, ó. Uma esfera, esse I na matemática tem ideia de adição, ó. Uma esfera e mais um cubo pesa 250 gramas. 4 dessas esferas, ó, 4E, ó, 4 esferas e, ó, I mais 3 desses cubos, 3C, pesam juntos 840 gramas. O peso de uma esfera. Ó, então,
Aqui a gente monta o sistema, só que ele quer saber a esfera, ele quer saber o E. Se ele quer saber o E, a gente tem que eliminar o C, tá? Só que, como é que eu resolvo um sistema? Um sistema ele é resolvido por dois métodos, o método da adição e o método da substituição. Eu vou resolver pelo método da adição. O que diz o método da adição? Que para você mandar uma variável do sistema embora, ela tem que ter o mesmo coeficiente e sinal trocado. Ou seja, para eu mandar esse C embora, tem que aparecer um 3 aqui e esse sinal de mais tem que ficar menos. Aí a gente usa o artifício de multiplicar essa primeira equação todinha por menos 3. Aí vai ficar assim, ó. 3 vezes E vai ficar 3E. 3 vezes C vai ficar 3C. 3 vezes 250, 750. Só que como é menos 3, vai ficar negativo para todo mundo. A segunda você não mexe. Aí olha o que acontece agora. Só que aí, olha o que acontece agora. Ó. Só que agora, olha o que acontece. Ó, esse menos 3C, ó, vai embora com o 3C. Tá vendo? Aí vai sobrar o quê, ó? Certo? Aí vai, ó, ele não segura esse pincel aqui, né? Então vamos aqui, ó. Esse 3C, ó, vai embora com esse mais 3C, ó, tá? Aí, ó, se eu tenho 4E e eu tiro 3E, sobra 1E. Se eu tenho 840 e eu tiro 750, sobra 90. Pronto, o peso da esfera é 90 gramas. Tranquilaço? Show de bola, né? E até agora, pessoal, a gente fez o tema 1, né? A matriz de referência, ela tem 4 temas. O tema 2 tem esses 4 descritores aqui, tá? Convivendo com a geometria, tranquilo? Então, ó, D48 é identificar e classificar figuras planas, como quadrado, retângulo. Pronto, ó. Isso aqui é o que eu falei, ó. Em uma questão aqui, ó, eu não consigo trazer todo o conhecimento que esse descritor ele exige de você. Eu trouxe apenas uma questão que envolve infinitas possibilidades de você resolver uma questão desse descritor aqui. No caso dessa, ele quer o seguinte, ele trouxe 4 imagens para você e ele fala o seguinte, ó. Um cliente exige um modelo com as seguintes características. Então, ó, uma loja de materiais para construção coloca em exposição os seguintes formatos de janelas, em que são janelas, tá? E aí o cliente quer essa característica. 2 pares de lados paralelos e os ângulos internos de 90 graus. Então, aqui é a solução, ó. Então, 2 lados paralelos, aqui, ó. Um lado paralelo, outro lado paralelo. E aqui nós temos o quadrado que os 4 ângulos internos são de 90 graus, ó. Né, ó? São os ângulos retos aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, aqui é a figura 3 que caracteriza o pedido do cliente, tá bom? D49, resolver problema envolvendo semelhança de figura. Outro descritor que em uma questão eu não consigo contemplar toda a habilidade que ele requer de você. Eu trouxe uma questão só para dizer o seguinte. Figuras semelhantes, né? Porque elas se relacionam. No caso, ó, e essa figura aqui de baixo, ela se relaciona, ela tem uma relação com essa figura de cima e a questão quer que você encontre o valor de x. Então, como é que eu resolvo isso, ó? Eu digo que existe uma relação, ó. Eu digo assim, ó, o x está para 8, assim como o 12 está para o 32. E aí, o que aconteceu, ó? Sempre que eu vou trabalhar com fração, antes de fazer a conta, eu verifico se aquela fração que tem numerador e denominador não dá para simplificar. Porque o próprio nome já diz, quando você simplifica a coisa, né? Então, se eu pegar o 12 e dividir por 4, vai virar 3. E se eu pego o 32 e divido por 4, vai virar 8. Quando eu tenho duas frações com o mesmo denominador, ó, cancela. O x é igual a 3, ó. X é igual a 3, acabou. X é igual a 3, ó. Então esse x aqui, ó, vale 3. Acabou. Beleza? Tranquilo. D50, o famoso teorema de Pitágoras, né? Então aqui, ó, um observador da janela de um prédio, aqui tá ele, né, ó.
avista um carro parado a 12 metros, ó. Aqui o observador está aqui no prédio, aí ele tem essa visão. Esse carro ele está distante 12 metros e a altura desse prédio é 16. Ele quer saber, ó, considerando essa rua plana, a distância em metros entre o carro e o observador. Ele quer saber essa distância aqui, que é a famosa hipotenusa. Nós temos aqui o triângulo retângulo. Esse desenho, essa ideia aqui, forma um triângulo retângulo. E aí o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, que é essa medida aqui, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Os catetos são as medidas, tá, gente? Então fica assim, ó, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, dá 144. 16 ao quadrado dá 256. Quando eu somo tudo isso, fica 400. Esse 2, ele passa para o outro lado da igualdade, se transformando numa raiz. Então fica a hipotenusa aqui, né? É a raiz de 400, que é igual a 20. Ou seja, essa distância aqui é igual a 20 metros. Tranquilaço? Show, né? Bacana. Bora para frente. D51, outro. A partir de agora, todos os descritores é aquela questão. Não dá para eu mensurar aqui a quantidade de possibilidade de questão que pode vir na tua prova. Numa revisão é impossível fazer isso. Aqui a gente está refrescando a tua memória. Essa questão aqui, ó. Marcos percebeu que o carpinteiro fez o desenho do telhado de sua casa da seguinte forma. Tá aqui o telhado. Se ele colocou que o ângulo desse triângulo mede 66 graus, quanto medem os outros ângulos? Então eu fiz aqui um recorte da figura, né? Ó. Aí o que você deve relembrar? Que em qualquer triângulo, o somatório dos três ângulos internos tem que dar 180. E esse ângulo aqui, ó, mede 90 graus. Então tu já tem 66, tu já tem 90 e falta esse aqui. Só que no caso aqui, ó, vai ser 24, né? Então esse ângulo aqui é 90, tu já tem 66. Então aqui vai dar 156, né? E vai ficar faltando 24 para chegar a 180. Tranquilaço. Então tem algumas questões aqui que você resolve só lembrando da teoria, tá bom? D52, um considerado mais simples, que é identificar planificações de alguns poliedros e corpos redondos, né? Então nós temos aqui um prisma pentagonal e planificar uma figura é você abrir. Então nesse caso aqui não tenho que discutir, a figura que contempla aqui a planificação é a alternativa D. Tranquilo? Bom, agora o professor Renato vai entrar aí para dar um recadinho para você. Presta atenção. Volta aqui para mim, ó, beleza? Ó, a gente já tá aí caminhando na revisão e deixa eu te passar um recadinho. A minha aposta pro SPAES os caras eles gostam muito desse tema 3, onde tem perímetro de figura plana, área de figura plana e volume. Então, se eu fosse você, dava uma estudada mais nesses três descritores, 65, 67, 69, e também o D27, sistema de equação, os caras gostam demais, onde é equação de primeiro grau, equação de segundo grau, área de figura plana, perímetro, volume, de boa. Eles vão cobrar toda a matriz, mas esses temas são os mais cobrados, ou seja, vai ser um peso maior na tua prova, são esses temas. Escuta o que eu estou te falando, tá bom? Ei, se ligou no recado do professor? Então, como eu, né, eu tô falando como se tivesse outra pessoa. Então, ó, como eu falei para vocês aí, galera, esses três descritores aqui é batata. Pode contar que está na sua prova, porque eles têm um peso muito grande na prova de vocês, que é perímetro de figura plana, área de figura plana e volume. Pode contar que no mínimo aí duas questões de cada uma desses descritores aqui vai estar na tua prova, tá bom? Então, ó, D65. Ele quer saber o perímetro dessa figura aqui, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer é tu lembrar que esse pedaço aqui, ó, eu anotei, é o mesmo 60 daqui. E esse pedaço aqui é o mesmo daqui. O que é o perímetro de uma figura plana? É você somar todas as medidas, é o contorno desta figura. Então aqui eu ganhei tempo, né? Então eu peguei 60 com 60, dá 120.
Tem 3 50 aqui, que dá 150. E esse 30 com esse 40 dá 70. Então dá 340. Aí você olha para cá e não tem. Por quê? Ó, por isso que eu deixei para ler o texto por último. Ele fala o seguinte, ó. Para refazer a instalação elétrica de seu restaurante, o Valdir comprou em uma loja uma quantidade de fio equivalente ao dobro. Olha aqui, ó. Aqui está o X da questão, ó. Ele comprou o dobro da quantidade que precisa, né, ó? Então, se o perímetro deu 340, multiplicado por 2, que é o dobro, chega a 680. E é isso que a questão quer saber. Então, ó, questão de perímetro, cara, questão de perímetro, área e volume são os descritores que mais caem e são os descritores que mais têm erros da prova. Por quê? Porque são questões muito contextualizadas. Ele colocam palavras-chave ali no enunciado da questão, que se o aluno não parar para ler, aí ele só chuta a questão e ele acaba errando. Tranquilo? Eita, essa questão aqui é punk. Pronto, uma questão dessa daqui. Uma questão dessa daqui o aluno pode acertar no chute, mas para fazer respondendo ele tem que estar bem treinado, tá? Ó, a figura abaixo representa o chão de uma empresa que está sendo reformada. Quantos metros quadrados de piso, no mínimo, deverão ser comprados para cobrir todo o chão dessa empresa? Então eu vou para uma próxima lâmina aqui, ó. Deixa eu já dei a resposta, mas vamos para cá. Olha o que acontece. Aqui, ó, eles gostam muito de colocar na prova uma figura que ela não tem um formato regular. Essa figura aqui, ela não é um retângulo, tá? Ela é uma figura, tem um formato irregular. Aí fica o bizu. Toda vez que tu pegar uma questão irregular, ou até regular, mas que dá para entender que tem mais de uma figura para formar esta figura, tu vai fazer o que nós chamamos de decomposição. Ou seja, ó, se eu pegar esta figura e eu passar uma reta bem aqui, ó, deixa eu trocar aqui a cor, ó, bem aqui, ó, eu consigo criar o primeiro retângulo. Se eu passar uma reta bem aqui, ó, bem aqui, ó, eu não consigo pegar bem no ponto, tá, gente? Mas eu consigo criar outro retângulo. E sobra essa figura aqui do meio que forma um trapézio, ó, tá vendo? Essa figura aqui, ela pode ser decomposta em 2 retângulos e um trapézio. Para que eu chegue na área total, eu preciso calcular a área separada de cada uma delas e depois somar. Então, primeiro aqui, ó, como é que eu calculo a área de um retângulo? É comprimento vezes L. Então, vamos calcular primeiro a área desse retângulo aqui, ó, 20 vezes 10, dá 200 metros quadrados. Agora, desse aqui, ó, vai ser 25 vezes 20, dá 500 metros. Agora, vamos para cá, ó. Aí, aqui é que está o pulo do gato, ó. O aluno tem que entender que esse pedaço aqui, ó, vale o mesmo 25. Esse pedaço aqui, ó, vale o mesmo 20 daqui, ó. E aqui por que é 20? Porque aqui embaixo, ó, é 50. Só que eu já tenho 20 aqui e 10 aqui. Sobrou 20 para cá. Então eu tenho um trapézio aqui, ó. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Ó? Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. O que é o Bzinho? É a base maior. Ou melhor, o que é o Bzão? É a base maior, 25. O que é o Bzinho? É a base menor. E o que é o H? É a altura aqui, ó, 20. Então fica 45 vezes 20. Aí aqui eu já dividi, ó, esse... Por que ficou esse número, né, ó? Se eu pegar esse 20 aqui, ó, e dividir, ó, por 2, fica 10, né, ó? Aí fica 45 vezes 10, que dá 450. Aí o que é a área total? É somar a área do retângulo 1, do retângulo 2, mais do trapézio. Dá 1.150 metros. Que aí eu já coloquei lá na questão passada aqui, ó. Ou na lâmina passada aqui, ó. Deixa eu só voltar. Aqui o gabarito é aqui, ó. Pronto. Alternativa B. Tranquilo? Vamos lá. D69, né? Resolver problema envolvendo noções de volume. Aqui eu trouxe uma questão bem prática, porque assim, essa questão aqui, ó, tem blocos retangulares, blocos ou ele chama cubos, né? Cubos aqui empilhados. Então, essa aqui não dá nem pra gente, não precisa nem a gente usar a fórmula. É só você contar a quantidade de cubos, né? Então, tem 3, 6, 9, com 4 aqui em cima, 13, com 4 aqui dá 17, tá? Mas só para desencargo de consciência,
Se você pegar uma questão pedindo para calcular o bloco, o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Lembra disso aqui, tá? E o volume do cubo, VC, é A elevado a 3, que é aresta elevado a 3, tá? Que são questões que dificilmente caem assim, né? Qual é o volume do paralelepípedo? Pode ser que caia. Eles trazem questões contextualizadas. Professor, você fala tanto de questão contextualizada, eu não compreendo isso. O que é questão contextualizada? Ele pega uma situação do dia a dia, usa nome de pessoas, personagem e bota uma situação realmente que acontece no dia a dia da sociedade, né? E aí, só que para resolver a questão, você tem que ler e interpretar. Ah, essa questão aqui, ele está usando o personagem, mas ele quer que eu calcule o volume de um cubo. Eu entendi. Ele quer que eu calcule o volume de um paralelepípedo. É isso. Questão contextualizada é isso. Tranquilo? Eu vou apagar, tá? Apaguei. Opa, apaguei. Vamos fechar aqui. Pronto. E o último tema, o mais fácil, vai cair pelo menos uma ou duas questões do D75 e mais ou menos umas duas questões do D77, que é interpretação de tabelas e média aritmética. Tranquilo? Então aqui, ó, questão de interpretação. Parece ser fácil, mas tem questão realmente que é muito fácil. Tem outras que já dá mais um pouquinho de interpretação. Então, ó, aqui diz o seguinte: a tabela indica os quilogramas de papel que os alunos do sexto ano da escola do Tomás recolheram para ser reciclado. Então, aqui 4 turmas recolheram essa quantidade em quilograma de papel recolhido. O Tomás leu a informação que se segue e pensou na quantidade de papel recolhido pelos alunos do sexto ano da sua escola, como consta na tabela acima. Junte 50 kg de papel e salve uma árvore. A quantidade de árvores salva pelos alunos da turma do sexto ano foram. Então, ó, se a gente pegar todos esses valores, a gente chega a 550. Para cada 50 quilos, a gente está salvando, segundo a informação, uma árvore. Então, tem que pegar 550 e dividir por 50. Cancela 0 com 0, fica 55 dividido para 5, que dá 11. Ou seja, essa turminha conseguiu salvar 11 árvores. Tranquilo? Então, veja como uma questão dessa é simples, mas o aluno tem que entender que ele precisa fazer uma conta de soma, ler essa informação, pegar o resultado dessa conta para dividir por 50, tá? E para encerrar, última descritor, 77, média aritmética, né? O Matheus é um jogador de basquete e participou de um campeonato composto por 5 partidas. As pontuações que ele obteve nessas partidas foram, tá aqui as pontuações. Qual foi a média de pontos? Então, sequência numérica, pediu para calcular a média. Você vai pegar todas as sequências numéricas e vai somar e dividir pela quantidade de termos. Então, aqui tem 5 termos. Então, quando eu somo tudo isso, eu chego a 195, eu divido por 5 e nós vamos ter uma média de 39 pontos. E o professor Renato vai dar a palavrinha final com vocês. Eita, chegamos ao fim, né, pessoal? Ó, obrigado pela atenção de vocês. Aquele que deixou aquela curtida aí, tranquilo. Aquele que não curtiu, assistiu a aula, curte, tá bom? Dá uma revisada de novo aqui, se tu curtiu essa aula aqui, volta na segunda-feira, tá bom? Porque dia 26 é a prova, tá bom? Então o professor Renato, o que estava ao alcance dele, eu fiz para poder te ajudar. Tamo junto e até a próxima videoaula. Fui!